Quem está muito feliz, diga aleluias. Amém. Vamos adorar o Senhor então? Vai na minha pastinha aí, o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Quem crê no Deus do impossível aí? O Deus do impossível, eu creio nele. Você crê? Então ele fará o melhor e o mais na sua vida. Seja qual for a sua causa, coloque nas mãos do Deus do impossível. Ele pode resolver tudo, absolutamente tudo na sua vida. Adore comigo, creia no Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Adore. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Não temas, Ele está contigo. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, Ele é o Deus do impossível. O Deus do impossível. Creia no Deus do possível e o mais Ele fará na sua vida. Amém? O Deus do impossível. Meus queridos, nessa noite eu vou estar falando de 12 camaradas. E desses 12, 10 tiveram uma péssima atuação, enquanto 2 tiveram uma atuação magnífica. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Samua, Safate e Gal,
Paute, Gadiel, Gade, Amiel, Setur, Nabe e Jeuel. Já ouviram falar? Não, Beto? Não sabem quem é, né? Ok. Mas e se eu falar para vocês Caleb e Josué, vocês sabem quem são? Sim? E dos outros 10 ninguém sabe quem é. Mas Josué e Caleb são os nomes conhecidos, não é verdade? Né? Bem, meus queridos, vocês já ouviram falar sim desses camaradas aí. Mas os nomes que ficam fixados nas nossas mentes é exatamente Caleb e Josué. E nós estamos aqui falando de 12 personagens. E esses 12 personagens, eles fizeram parte, né, dos 12 espias enviados por Moisés à terra de Canaã. Mas por que só lembramos de Josué e Caleb? Por que não conhecemos os outros espias? Por que não lembramos dos outros 10? Vamos ver um pouquinho dessa história nessa noite. Só que antes, meus queridos, eu queria que vocês conhecessem um pouquinho do contexto aqui dessa história. Vamos retroceder um pouco aqui, lá um tempo atrás, mais ou menos cerca do ano de 1490 a.C. Moisés, ele foi escolhido por Deus. Ele foi designado chefe de um povo, que é o Israel. O povo de Israel que estava onde? No Egito. E Moisés foi escolhido por Deus para liderar esse povo e tirar esse povo de um cativo lá no Egito, né? Cativo de mais de 400 anos ali, cativo como escravo naquela terra. E levar aquele povo do Egito para uma terra prometida, a Canaã. E Moisés tinha sido encarregado de transmitir ao povo as leis de Deus, a vontade de Deus, e foi daí que saiu as tábuas, as 2 tábuas, os 10 mandamentos, né? E o povo saiu do Egito, chegaram ao Monte Sinai, teve a construção do santuário, o povo recebeu os mandamentos de Deus, começou a cumprir os mandamentos, começou a cumprir, iniciou ali a Páscoa como sinal de libertação do Egito. Como nós vimos aqui em cultos anteriores, o irmão falando sobre o significado da Páscoa, a libertação do povo de Deus do Egito. Depois de passar por grandes momentos, onde a manifestação de Deus, a glória de Deus se fez presente na vida daquele povo, nós sabemos que Deus abriu o mar vermelho, aquele povo passou sobre o mar vermelho. Nós vimos também muitos milagres acontecendo ali. Deus estava presente com o povo durante o dia, com uma nuvem, dando sombra para o povo, e durante a noite com uma coluna de fogo, aquecendo aquele povo. Deus foi magnífico. Deus mandou o alimento, o maná. E, meus queridos, só que o povo, durante o percurso, mesmo vendo grandes milagres, murmuravam, né? A senhora Ellen White, ela, no seu livro Patriarcas e Profetas, ela diz que o povo se deu conta que, em vez de ir para o norte, estava indo para o oeste, para o oriente, descendo para os desertos e caminhos rochosos, passando por lugares difíceis, invadindo com sentimentos de tristeza neles, por conta deles estar percebendo que a cada vez mais o caminho deles era o mais complicado. E eles pensavam como é que eles poderiam passar pelo deserto, pedras rochosas, espinhos, lugares difíceis, com crianças. E esse sentimento de dúvida surgiu no povo. Será que realmente Deus está nos levando para a terra prometida? E é onde começam então os murmúrios, de acordo com o capítulo 11 de Números. Nós, como sabemos, Deus havia enviado o maná. O povo, mesmo com maná, começaram a reclamar, dizendo que lá no Egito eles tinham o quê? Carne.
Aí Deus foi lá, não, tudo bem, mandou as codornas, né? Veio carne para aquele povo, mas aquele povo, eles nunca estavam satisfeitos. Mas agora vamos aqui por que interessa, meus queridos. Deus, muitas vezes estamos também a dizer que Deus não sabe de nada, que aquilo que Deus escolheu para mim não é o que eu quero, não é bom, e começamos a nos enganarmos, querer escolher, fazer nossas próprias escolhas, começamos a murmurar com Deus, assim como aquele povo ali, viu grandes milagres na vida deles, e Deus sempre trazendo ao que eles queriam, mas eles achavam que não, eles que tinham que fazer as suas próprias escolhas. Mas vamos começar aqui a história desses 12 espiãs de Canaã, e eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Números capítulo 13. Números capítulo 13. 11 dias se passaram desde a saída do Sinai, e agora ali eles chegaram a Cádiz, lugar onde o povo se instalou e onde se desenrola aqui a história dos 12 espiãs. De acordo com o capítulo 13 de Números, Deus diz a Moisés, no versículo 1, e o Senhor disse a Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Eu convido aos irmãos que fechem seus olhos, vamos mais uma vez falar com Deus. Pai querido, nesse momento, abrimos aqui a Tua mensagem, Senhor. E nós te pedimos o Teu entendimento, que o Espírito Santo venha falar em nossos corações, que a mensagem dessa noite possa abrir os nossos olhos, em nome de Jesus. Amém. Aqui, meus queridos, nós vimos, a partir do versículo 3, assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes: Samua, da tribo de Ruben; Safate, da tribo de Simeão; Calebe, da tribo de Judá; Igá, da tribo de Issacar; Oséias, da tribo de Efraim; Paute, da tribo de Benjamim; Cadiel, da tribo de Zebulon. Nós temos aqui da tribo de José, Gade; da tribo de Dan, Amiel; da tribo de Azer, Setur; da tribo de Naphtali, Nabi; e da tribo de Gade, Guel. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. Príncipes, líderes. Só escolheu líderes, príncipes. E Moisés enviou os 12 espias para reconhecimento daquela terra. Eles deveriam subir para a banda do sul, uma montanha, e relatar as coisas que eles vissem, tanto as dificuldades encontradas, como também as coisas boas que tinham naquele local. E aí os espias vão, fazem o reconhecimento e voltam com seu relatório. E qual foi o relatório desses homens? Depois de terem espiado a terra de Canaã, os espias voltaram a Moisés e a Arão e toda aquela congregação de Israel que se reuniu ali em Cádiz. Eles começaram a relatar a aventura que eles haviam tido. Vamos ver o versículo 26. Versículo 26 diz assim: eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra. O povo estava todo entusiasmado para saber a notícia, esperando ali as boas novas daquela terra que Deus havia prometido, uma terra que mana leite e mel. E aí os espias disseram o seguinte, versículo 27,
Me acompanham. E deram o seguinte relato a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com que, irmãos? Fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é o quê? Poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Olha só. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Nós vimos aqui agora os 10 espias, à exceção de Josué e Calebe. Apesar da consciência de que a terra era fértil, a terra era boa, a terra mandava leite e mel, né? Eles agora começaram a dizer: olha, é o seguinte, mas lá tem grandes cidades fortificadas, os seus muros são altos, são difíceis de entrar naquelas cidades, aquele povo é muito difícil guerrear com eles, porque eles são descendentes de gigantes. A terra realmente manda leite e mel, a terra realmente tem coisa boa, mas a terra é muito difícil de ser conquistada por causa dos moradores que lá vivem. Por outro lado, Josué e Calebe, não, calma, confiam em Deus. A terra é boa, nós podemos vencer. Mas os espias, não, de maneira alguma. Uns queriam ter predejado Josué, mas Calebe, que isso, você está louco? A gente não consegue vencer aquele povo que está lá, não. Eita, falta de fé. Um povo que saiu de uma escravidão, viu o mar se abrindo, viu o maná cair do céu, viu aparecer codornizes no deserto, todos os dias tinha uma nuvem protegendo-os do calor, todos os dias tinha o fogo de Deus protegendo do frio, e o povo agora não somos capazes de ganhar daqueles gigantes. Será que não somos assim também? Será que nós também não estamos fazendo a mesma coisa que os 10 espiões fizeram naquela época? Dizendo que eles eram como gafanhotos diante daquele povo, eram fracos. Olha só que ponto chegou. Somos feitos como gafanhotos, somos fracos, eles são capazes de nos esmagar com seus pés. Capítulo 14, meus queridos, o versículo 2 e 3, diz assim, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Agora, o povo, em vez de ouvir Josué e Calebe, deram ouvido à maioria. Calma aí, os 10 estão dizendo que é difícil de chegar lá, que nós não vamos conseguir. Então, nós vamos dar credibilidade para o que os 10 espias estão dizendo. Não tem condição. Deus nos trouxe aqui para morrer. Vamos escolher um novo líder e vamos voltar para o Egito, porque lá no Egito nós éramos escravos, mas nós tínhamos carne, nós tínhamos pão, nós tínhamos alho, o tempero. Eita, na época que estavam lá no Egito como escravos, o sofrimento predominava e o desejo de sair dali era muito grande. E quando Deus os tirou, quando eles encontraram logo de imediato os primeiros desafios, desejaram voltar para a vida
passada. Nós também, às vezes, somos desse jeito. Quantas vezes não queremos voltar aos velhos hábitos antigos que nós temos? Quantas vezes nós voltamos as costas para Deus, fugindo dele, fugindo para longe? Às vezes, meus queridos, para o lado oposto, como Jonas fez, quando Deus pediu para Jonas ir a Nínive, e Jonas fugiu, indo para o outro lado. Fugimos para onde pensamos que Deus não está, e é aí que nós nos enganamos. Às vezes estamos fugindo da igreja, dos amigos, de tudo e de todos. Mas no fundo, estamos a fugir de Deus. Sabe por quê? Porque simplesmente dizendo que estamos no caminho errado, que precisamos voltar para onde estávamos antes, que aquele era o caminho mais certo. Não queremos admitir que erramos. E aí, ficamos tentando jogar a culpa em Deus, dizendo que Deus errou. Assim aconteceu com aquele povo. Deus nos trouxe aqui para morrer. Porém, meus queridos, no versos 6 e 9, vem a resposta de Josué e Caleb, capítulo 14, versos 6 a 9, que diz assim, ó: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefone, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é o que? Excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Olha só, olha a fé desse homem. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Olha a fé desses homens. Ficaram firmes em Deus, ficaram fiéis à promessa que Deus havia feito a eles. Porque Deus havia feito uma promessa, e Deus iria cumprir essa promessa. Deus era para eles a sua salvação. Deus era para eles, meus queridos, ali o seu refúgio, a sua segurança. Porque Deus havia prometido que eles iriam herdar aquela terra. E eles acreditaram nessa promessa. A Bíblia diz que mais nenhum destes homens que saíram do Egito entraram em Canaã, a não ser Josué e Caleb. Olha só agora o que Deus, olha a peça que Deus agora montou. Eu não vou continuar lendo aqui não, eu vou contar para vocês, vocês podem continuar lendo aí, a partir do versículo 30. Tá bom, calma aí. Vocês então não acreditam nas minhas promessas, né? Ok, não entrará, você não entrará, você não entrará, você não entrará, vocês não entrarão na terra prometida. Você sabe o que vai acontecer? Vocês agora vão ficar rodeando a terra por 40 anos, até que todo esse povo venham a morrer. Deus deu para cada dia um ano. Foram 40 dias, aquele povo, aqueles espiãs ali, fazendo o reconhecimento da terra. Para cada dia deu um ano. Então foram 40 dias, vocês vão ficar 40 anos, até que todos venham a morrer. E só vão entrar de vocês apenas Caleb e Josué. E assim aconteceu. Aquele povo não entrou. Ficaram por 40 anos no deserto. 40 anos
até que todo aquele povo que desacreditou nas promessas de Deus viesse a deixar de existir. E apenas os seus descendentes e Caleb e Josué entraram na terra prometida. O que essa história nos diz hoje para nós homens e mulheres nos dias de hoje? Três coisas. A melhor decisão pertence sempre a quem? Deus. A melhor decisão pertence sempre a Deus. Não deveríamos querer fazer as coisas por nós mesmos, pensando ser o melhor. Lembram de Abraão? Abraão? Pois é, Abraão quis ajudar Deus numa promessa que Deus havia feito a ele. Aí Abraão não conseguia ter filhos, a esposa era estéril, como naquela época diziam, seca. E aí Abraão falou, esperou, um dia que Deus falou, e anos foi passando, e nada do filho vinha. E aí Abraão agora, a mulher Sara, é o seguinte, Abraão, Deus diz que vai ser uma grande nação, mas eu sou seca, então vamos fazer o seguinte, vamos para ajudar Deus. Aqui está a minha serva Agar, deite com ela, e eu tenho certeza que do filho dela virá uma grande nação. Estavam errados. Nós sabemos o que aconteceu. Depois Agar acabou sendo largada no deserto com seu filho. E aí veio realmente o filho da promessa, que foi quem? Isaque. Veio de Sara, seca, após 90 anos de idade. Milagre de Deus. Quando Deus promete, meus queridos, nada segura. Quando Deus promete, não tem gigante que segure você. Quando Deus promete, não tem barreiras para poder te segurar. É promessa de Deus, e quando Ele promete, Ele cumpre. E é isso que nós temos que acreditar. A melhor decisão sempre pertence a Deus. Outra coisa, olhar para o presente e nunca para o passado. Não deveríamos pensar nas coisas mas do passado, sempre olhar para frente. Vou citar outro exemplo para vocês, que olhou para trás, olhou para o passado, da família também de Abraão, a esposa de Ló. A esposa de Ló, quando Abraão, Deus resolveu dar uma oportunidade para Ló, e ao sair da terra, lá de Sodoma e Gomorra, que seria destruída, a esposa de Ló fez o quê? Olhou para trás, olhou para as coisas, a sua casa, o seu gado, as suas joias, as suas roupas. E aconteceu o que com ela? Uma estátua de sal. Olhar para o presente, porque a promessa de Deus está à frente. A promessa de Deus está à frente. E outro, não pensar em gigantes intransponíveis. Por vezes nós temos gigantes na nossa vida, de várias formas. São os nossos problemas, são as nossas fraquezas. Às vezes o seu gigante está sendo o seu trabalho. Às vezes o seu gigante está sendo o seu namorado, a sua namorada, ou o esposo ou a esposa. Às vezes o gigante está sendo a falta do trabalho. Às vezes o gigante está sendo a saúde, a falta da saúde. E hoje nós temos um gigante, Covid-19. É ou não é um gigante em nossas vidas? Sim ou não? Sim. É um gigante. Mas sabe o que acontece? Em vez de eu confiar em Deus, que Deus é capaz de derrubar esse gigante, eu me amedronto. Eu me escondo. Eu quero voltar para trás.
eu quero olhar para trás. A nossa história, felizmente, não termina aqui. Porque Deus nos mostra 2 homens que continuaram firmes nas tuas promessas. Deus nos mostra nessa história as dificuldades que esses 2 homens encontraram, mas eles não olharam essas dificuldades como algo grande para ser derrotado. Eles olharam as dificuldades como algo pequeno para Deus, porque eles tinham Deus na vida deles. Assim como aqueles 10 espiãs olhou para os gigantes e considerou eles como gafanhotos, Caleb e Josué foi ao contrário. Olhou para aqueles gigantes e considerou aqueles gigantes como gafanhotos para Deus. É isso que eu preciso fazer. É isso que você precisa fazer. Pisar sobre os gigantes da sua vida. Confiar na promessa de Deus. Porque Deus, Ele sempre cumpre aquilo que Ele promete. Apesar das coisas, por vezes, menos boas que nos acontecem, deveríamos ter um olhar positivo da vida. Como ser positivo em momento de pandemia? Ou vocês acham que essa pandemia é a primeira que aconteceu durante séculos? Inúmeras outras passaram. E o povo continuou de pé. Você também pode continuar de pé se você confiar em Deus. Eu não estou dizendo para você ser imprudente, não. Eu estou dizendo para você confiar em Deus. Eu não estou dizendo para você que a pandemia não mata, não. Ela mata. Eu estou dizendo para você confiar em Deus. Qual é o gigante da sua vida? Qual é o gigante que está te atormentando? Qual é o gigante que está dificultando você ter fé? Você que está nos acompanhando, que está nos assistindo, qual é o gigante que te atormenta? Você tem acumulado na sua vida pontos negativos? Ou você tem sido como Josué e Caleb, confiante em Deus? Mais tarde, Josué no fim da sua vida, ele escreve num livro que está registrado na Bíblia, Josué 24:15. Queria que você acompanhasse comigo. Josué 24:15. Se, porém, não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao... E eu quero que você diga nessa noite: eu e a minha família serviremos ao... Amém? Que possamos manter em prática a experiência de Josué e Caleb em nossas vidas, meus queridos. Escolher, como eles, servir somente a Deus. Não adianta servir outros deuses, não adianta servir outros senhores, não adianta ficar em cima do muro. Certa vez alguém me perguntou assim: ô Flávio, por que a vida de cristão é tão difícil? E às vezes a gente vê aí pessoas que não seguem a Deus prosperando, pessoas que estão em cima do muro aí, não tem dificuldade com eles, mas o povo de Deus às vezes
é tentação em cima de tentação. E eu respondi, sabe por quê? Porque quem está em cima do muro já pertence ao diabo. Ele não tem interesse em derrubar de cima do muro, porque já é dele. Mas quem está do lado de Deus, ele tem interesse de passar a rasteira. E é por isso que nós temos as dificuldades. Por isso que as dificuldades às vezes surgem. Nós precisamos ter fé, porque nenhum gigante é tão grande para Deus. Meu coração é pequeno para um Deus tão grande, mas cabe esse Deus aqui dentro. Você quer herdar a terra prometida? Deus nos prometeu essa terra ainda. Ele disse que nós seremos uma nova Jerusalém, restaurada. Eu quero estar nessa nova Jerusalém. Eu sei que eu não sou merecedor. Eu não sou digno de tanto amor, porque eu sou miserável. Eu sou pecador. Mas mesmo assim, Deus me amou tanto. Deus te amou tanto, que olha só o que Deus foi capaz de fazer por cada um de nós. Onde Jesus Cristo numa cruz sacrificou, foi crucificado, para nos dar a esperança de uma vida eterna, para nos dar esperança mesmo após a morte, podermos sair dos túmulos e encontrar com Jesus nas mansões celestiais. Você tem esse desejo? Glória a Deus. Se você tem realmente esse desejo de herdar a promessa de Deus, de vencer um gigante a cada dia, de ser como Josué e Caleb, eu convido a você que se coloque de pé para podermos pedir a Deus a força para conseguirmos vencer esses gigantes. Amém. Deus seja louvado. Você que está em casa, que Deus possa falar no seu coração, que Deus habite no seu lar, que você tenha mais fé e esperança nesse Deus maravilhoso, onde enviou o teu filho para morrer por mim e por você. Querido Deus, Pai eterno e soberano, obrigado, Pai, pela oportunidade, Senhor, que nos deu de ouvir a Tua mensagem nessa noite. Eu venho, Senhor, colocar em Tuas mãos todos os nossos amigos presentes aqui nesse templo e até aqueles que estão em casa, aqueles que se encontram, ó Pai, enfermos em hospitais, aqueles que já perderam a esperança, Senhor, de vida, que eles possam, Pai, receber a presença do Espírito Santo e ter a esperança de vida eterna. Esteja, Senhor, com todos aqueles que perderam os seus entes queridos, Senhor, nesse momento de tristeza na qual estamos vivendo, em um momento na qual precisamos ser mais fortes, mais confiantes em Ti, e tirarmos coisas boas em momentos, ó Pai, onde há negatividade. Pai querido, nos dê, Senhor, o entendimento e a fé que Caleb e Josué teve,
possamos confiar mais em Ti, acreditar nas Tuas promessas. E um dia, ó Pai, entrar na terra prometida. Obrigado, Deus, por tudo. Acompanhe para os nossos lares. Com a Tua santa proteção, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.